Fala galera, sejam bem-vindos ao Quatro Cantos, novo podcast para você acompanhar não só futebol brasileiro, como outros esportes, como outras esferas. Mais uma plataforma bem bacana aqui na podosfera para vocês ficarem ligados em tudo que rola nos esportes em todo o mundo. E, infelizmente, vivemos uma pandemia por conta do Covid-19, o qual parou um dos maiores esportes, se não o maior esporte do mundo e mais querido, o nosso futebol, o que impactou todos os times aqui no futebol brasileiro. E esse será a pauta do nosso episódio piloto. Isso mesmo, nosso projeto está iniciando e vamos gravar um episódio piloto sobre a quarentena de futebol que a gente está sofrendo. Meu nome é Yuri Beck, vou apresentar aqui quem está comigo hoje. Fala, João, diretamente do Maranhão. Fala, meu amigo Yuri. Olá, pessoal. Meu nome é João Ricardo, falo aqui de São Luís do Maranhão. A gente vai estar com vocês aqui trazendo o melhor do Campeonato Maranhense, das disputas do estadual, da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste e também da Série B. Valeu, João. Quem está comigo também diretamente do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu, meu querido Vitor Hugo Vitorino. Seja bem-vindo ao Quatro Cantos. Fala, Yuri. Fala, rapaziada. Prazer estar aqui, a gente poder debater futebol. Um momento tão difícil, um momento importante da gente ficar em casa, se cuidar. E vamos falar de futebol mesmo sem bola rolando, porque é importante e é um entretenimento para esse tempo tão difícil. Pois é, galera. Vocês já lavaram as mãos hoje, bem direitinho, por mais de 20 segundos. Vamos se cuidar aí que o corona não tá para brincadeira. Os números aí, inclusive, aumentando a cada dia. E a gente vai justamente falar aí sobre o futuro, né? Uma das grandes pautas aí de hoje é para falar sobre o futuro aí do Campeonato Brasileiro. Quem tá com a gente também é o Thalisson Bandeira, diretamente do Espírito Santo. Fala, Thalisson. Fala, pessoal, iniciando hoje aqui mais um projeto Quatro Cantos. Falo daqui do Espírito Santo, vou falar um pouco como anda o futebol durante essa pandemia do coronavírus, vou falar como que os clubes estão se cuidando durante essa paralisação do futebol brasileiro e mundial. Valeu, Thalisson. Quem também está com a gente é o meu querido Ricardo Maracajá, diretamente de Salvador, da Bahia. Fala, Ricardo, e fala também sobre o que é esse projeto Quatro Cantos aí, que se inicia hoje. Fala, meu amigo Yuri, é um prazer estar aqui nesse podcast Quatro Cantos. Quatro Cantos é um podcast para atingir o Brasil todo, por isso o nome Quatro Cantos, Norte, Sul, Leste, Oeste. Vamos em todas as pontas do país falar do futebol, falar além do futebol, né, de outros esportes, e lá na frente falar também do futebol nos outros países. Vamos trazer aqui pautas importantes do futebol brasileiro e futebol internacional, e dessa vez vamos começar aqui falando dessa situação, dessa pandemia, desse momento tenso que vivemos no país e em todo o mundo, e falar como isso está repercutindo no futebol e qual será o próximo passo de todos os clubes do país, e especificamente aqui para mim, falando do estado da Bahia, como bom torcedor do Bahia. É isso, galera. Estamos apresentados aqui a todos os nossos ouvintes, né? Que, querendo ou não, vão iniciar aqui esse novo podcast. A gente já também convida você que quer participar da nossa equipe, você que mora no Norte, no Centro-Oeste, no próprio Nordeste, no Centro-Oeste também, né, no Sul, no Sudeste, e tem conhecimento de esportes, sobretudo futebol, queira participar da nossa equipe, entre em contato aí com as nossas redes sociais e no final do programa a gente vai passar para vocês também. É isso, vamos que vamos e vamos dar início aqui justamente para falar como é que cada estado está lidando com essa quarentena, né? A gente sabe que no meio de março paralisou praticamente todo o estado, depois paralisou o Brasil inteiro, os campeonatos pararam e deram 15 dias, né? Esses 15 dias vão acabar agora nesta semana e a maioria dos clubes vão dar férias. Mas vamos saber como é que tá em cada estado especificamente aqui para vocês do Quatro Cantos.
até porque essa é a ideia aqui do nosso podcast. Então vamos começar então com o Espírito Santo. Thalisson Bandeira, comenta aí como é que tá a situação do futebol capixaba, como é que tu vê aí, inclusive, a continuidade para os times, né? Porque tem contrato, a gente sabe que é difícil fazer futebol. Então, Yuri, a situação aqui do futebol capixaba especificamente parou durante as quartas de finais, ia iniciar as quartas de finais do Campeonato Capixaba, inclusive com o maior clássico daqui do Espírito Santo, que é entre Rio Branco e Desportiva. A maioria dos clubes paralisaram os seus treinamentos, porém apenas um clube, pelo que eu tinha lido em algumas notícias, não paralisou suas atividades, que foi o Real Noroeste, que fica no interior do estádio. Outros clubes paralisou o futebol, deram 15 dias, alguns deram 15 dias, outros deram 30 dias de folga, e alguns chegaram até a reclamar, porque, por exemplo, o Vitória vinha embalado durante a competição, era a única equipe que não havia perdido no Campeonato Capixaba, estava invicto, e enfrentar o Estrela. Inclusive o próprio treinador do Vitória chegou até a falar que poderia posteriormente prejudicar a equipe na volta do Campeonato Capixaba, tendo em vista, eu acho que ele não olhou bem pelo lado da saúde do atleta em questão, olhou mais pelo lado profissional. Acho que foi uma boa ideia poder paralisar o futebol em si, mas acredito que isso possa prejudicar, e está prejudicando não só os clubes daqui do futebol do Espírito Santo, porque são, digamos assim, equipes menores, tendo em vista que a maioria dos clubes fazem contrato durante apenas o campeonato estadual, que é ali no mínimo de 5 meses, e depois eles pensam em como vai conseguir durante a Copa Espírito Santo para poder fazer contrato de jogador e tudo mais. E então isso acabou prejudicando todos os clubes. Acredito que apenas o Vitória não prejudicou tanto, porque o Vitória tem um planejamento, já tem um calendário durante todo o ano, vem tendo campanhas boas nos últimos anos. No começo do ano, na Copa do Brasil, eliminou o CSA, que no ano passado disputou o Campeonato Brasileiro da Série A. Então o Vitória, acho que é o único clube que não vai se manchar após a volta do Campeonato do Futebol Brasileiro e do Espírito Santo. Valeu, Thalisson. Thalisson aí super bem informado do futebol capixaba. E vou agora trazer para o vizinho dele, né, de estado, Rio de Janeiro. Como é que anda aí o estadual, meu querido Vitorino? Não só o estadual, né, mas todo o futebol carioca aí que ficou paralisado. Eu lembro até que jogadores do Flamengo não quiseram jogar o último jogo que foi realizado, foram meio que à força. E o que é que rolou aí, Vitorino? A situação aqui no Rio eu acho que é um pouco mais delicada, né? É o segundo estado com o maior número de casos da doença e de casos fatais. Você perde para São Paulo, né? E aqui está sendo tomado algumas medidas extremas que são necessárias. E o futebol tá nessa, né? Realmente foi um absurdo ter tido aquela última rodada, mesmo com portões fechados. Tanto os jogadores do Flamengo não queriam jogar, porque tinha um vice-presidente do Flamengo contaminado já. Houve o caso do Jorge Jesus fez teste, prova, contra-prova, e no contra-prova mostrou que ele não tinha, né? Então, assim, foi delicado, é um caso delicado aqui no futebol do Rio. Os clubes, hoje o Botafogo divulgou que vai dar férias de 20 dias no mês de abril. O Fluminense e o Flamengo também haviam dado divulgado que vai dar essas férias, né? E tá uma grande incógnita, né? A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Não tem a menor condição dos times sequer treinarem, acho que no Brasil todo, né? E aqui no Rio principalmente. Os jogadores que costumam viver na Barra da Tijuca, onde mora a maioria dos jogadores. A Barra da Tijuca é o bairro com mais casos do Covid aqui no Rio. Então é uma situação extremamente delicada. Eu vi, por exemplo, o Botafogo, que por ser meu time eu tenho um conhecimento maior, tá aproveitando esse momento para
para conseguir renovar contratos que estariam terminando esse ano. Do Marcelo Benevenuto, do Marcinho, do Caio Alexandre e o do próprio Honda. Tá? O Honda tinha um contrato com o Botafogo até o fim de 2020, podendo rescindir após a Olimpíada. Só que a Olimpíada foi mudada para 2021. E todo mundo sabe que o grande desejo do Honda é jogar a Olimpíada em Tóquio, né, na tua terra. Então, ele fez uma postagem dizendo que está junto com o Botafogo, com a torcida do Botafogo, meio que tranquila dentro da torcida. Tudo indica que o Honda vai ter mais um ano de contrato prorrogado. E vamos ver. O futebol carioca está no momento que está todo mundo quieto, esperando. E é isso, porque a situação aqui está bem complicada. Meu amigo, Brasil todo, situação bem complicada, a gente não tem um norte ainda definido, né? Inclusive é pauta final desse episódio, piloto, sobre o futuro do campeonato brasileiro, né? Do futebol brasileiro em si, situação indefinida. E eu já passo a bola aqui pro meu querido Ricardo Maracajá. Como é que tá a situação aí da Bahia, meu querido Ricardo? Manda aí as novidades do Vitória, do Bahia, times de menores expressões. Bom, aqui na Bahia, o campeonato parou e o Bahia e o Vitória jogavam com o time sub-23, não jogavam com o time principal. Os times do interior, todos alguns desfizeram os times já, no caso, os times que não disputam Série D esse ano, que não tem a competição, já estão desmontando o time. Tá? Essa situação já ocorreu com o Juazeirense, com o Vitória da Conquista, em que pese o Vitória da Conquista ser um time que vai participar da Série D, ele também já desfez o time pensando no segundo semestre em remontar o elenco. Tá? O Docimel resolveu manter o elenco, o Bahia de Feira manteve o elenco, o Vitória se desfez do time sub-23, o Bahia não se desfez do time sub-23, aguardando um possível campeonato de aspirantes no segundo semestre, mas ainda com a indefinição não sabe se vai manter o time ou não. De todo modo, o presidente já declarou que manterá boa parte dos atletas para o elenco profissional, independente da manutenção ou não do sub-23. Mas meu sentimento é de que o campeonato não vai ser concluído. Ou então, se for concluído, será com times juniores, porque a maioria dos times já não está mantendo a estrutura. O Atlético de Alagoinhas mantém, pediu ajuda em relação a isso. Acredito que é difícil que o campeonato siga com essa situação. Eu acredito que não tem condição dos clubes do interior manterem por tanto tempo uma folha de pagamento sem qualquer receita. O campeonato do Nordeste, indo um pouquinho além, onde o Bahia e Vitória jogam com um time profissional, eu acredito que ainda vai ser concluído sem maiores problemas, com a competição com maior renda, com maior vitrine, e os clubes que participam têm um calendário mais extenso, têm uma estabilidade maior. Acredito que no Campeonato do Nordeste não vamos ter esse problema. Os clubes vão saber lidar e no retorno do futebol, o Campeonato do Nordeste vai ser concluído de forma correta e tranquila, dentro das condições já próximos do brasileiro, naquela mistura de datas que a gente sabe que vai ser uma confusão de início. Valeu, Ricardo. Eu vou falar aqui da situação do futebol cearense. O Campeonato Cearense foi paralisado também, né, durante a sua segunda fase. Faltavam só 2 jogos para finalizar, inclusive o último jogo seria um Clássico Rei. Até então não se sabe como é que vai ser a situação, se vai ter continuidade ou não. Eu acredito que eles vão conseguir encaixar e deve ter as finais aí do Campeonato Cearense, talvez ajustar aí mais o calendário. Já em relação aos clubes menores, é o primeiro clube, inclusive do Brasil, a anunciar que rescindiu com todos os jogadores. Até a questão que o Thaleson estava falando agora há pouco, só o Guarani de Sobral sofre muito nas questões de pagamento e resolveu liberar todos. O Guarani de Sobral, que está nessa segunda fase do Campeonato Cearense, e já mandou todo mundo embora, né? Também não sabe como é que vai ser a situação. O Guarani que pegaria o Fortaleza agora no outro jogo que teria, né? Um dos 2 jogos que faltavam. Situação pesada lá do Guarani. E de notícias dos clubes mesmo da capital, tanto o Ceará quanto o Fortaleza estão decidindo de maneira melhor para reduzir o seu salário. O Fortaleza já garantiu que, já em parceria com os jogadores, os salários vão ser reduzidos e o clube gerou uma economia aí de 1,5 milhão. Já o Ceará ainda está resolvendo essa questão e ficou de resolver nesta semana.
nas questões de férias, já foi definido mesmo os 20 dias de férias com 10 dias prorrogáveis. Até a maioria dos times do Brasil vai ser assim. Então, até o dia 20 de abril, todos os jogadores estarão de férias e depois estarão de volta, né? Com possibilidade de 10 dias prorrogáveis e também esses 10 dias entrar no final do ano, né? Que seria o recesso de final do ano também, como 10 dias de férias. O Fortaleza, que contratou neste final de semana o Thiago Orobó, atacante que inclusive é artilheiro do Brasil, fez 14 gols em 20 jogos, atacante do América de Natal, de 26 anos. O Thiago, que já estava acertado com o clube, mas viria após os estaduais, mas com esse empecilho aí do coronavírus, ninguém sabe o futuro, acabou já anunciando o jogador e o Thiago se despediu, rescindiu lá com o América de Natal. Já o Ceará, que vinha muito bem, em grande crescimento, era o time que mais crescia e acabou tendo a saída, né, do Anderson Moreira. O Anderson Moreira optou para ir para o Cruzeiro que teve a demissão do Adilson Batista, e acabou que o Ricardo Drubski, que é o grande executivo agora lá do Cruzeiro, convidou o Anderson, eles que são amigos aí há tempos, e o Anderson topou o desafio de voltar para sua terra, né, Belo Horizonte, ficar próximo da família. Segundo ele, foi esse o principal motivo aí para voltar para a sua terra e treinar o Cruzeiro. No mesmo dia, o Ceará anunciou o técnico Guto Ferreira, que subiu ano passado para a Série A com o Sport, e esse ano foi demitido já no início do estadual e também da Copa do Nordeste. Guto Ferreira ainda não foi apresentado, justamente por conta da quarentena, mas espera-se que ele se apresente dia 20, junto com todos os jogadores. Há também especulações aí de contratações do próprio Ceará, cerca aí de 3 nomes. O Ceará quer anunciar aí ou durante essa quarentena ou na volta. De 3 a 5 nomes aí estão na lista do Ceará. Essas são as novidades aqui do futebol cearense. E eu passo a bola então para o João. Meu querido João aí, conte as novidades do futebol maranhense. Fala, galera. Então é o seguinte, o campeonato maranhense foi suspenso, né, com o Moto liderando o campeonato, né, e o Sampaio na vice-liderança. O Pinheiro é um time do interior, terceiro colocado, que ainda também, voltando para essa questão das suspensões dos trabalhos, o Sampaio Corrêa decidiu no último dia 21 de março que iria parar as atividades, né, por enquanto por 15 dias. O Sampaio está numa reformulação muito grande, demitiu o treinador depois da derrota para o Motoclube, né, trouxe o conhecido Léo Condé, né, que chegou já durante a pandemia do coronavírus, né, e aí teve pouco tempo ainda, pelo menos, para trabalhar, falou bem pouco com os jogadores, né. Para ele, essa pausa vai ser muito importante para ajeitar a casa, arrumar a casa para a continuidade do Campeonato Maranhense e também para o Campeonato da Série B. O Motoclube parou suas atividades dia 19, né? No entanto, a princípio seria só de 15 dias a parada. O Maranhão foi um dos últimos, né, a acatar essa questão da suspensão das atividades, foi já dia 24 de março. O Imperatriz foi dia 18 de março também, com 15 dias. E se espera muito ainda, né, da reunião da CBF sobre essa questão de como vai ficar o restante do calendário. O Sampaio, inclusive, deve anunciar que vai dar férias de 20 dias para os jogadores, né, a partir do dia 1º de abril, junto com o restante dos clubes da Série B. E o Motoclube e o Imperatriz ainda aguardam sobre as determinações da CBF para poder ver qual a medida a ser tomada. Infelizmente, a gente fica nessa espera, de que essa situação se resolva o mais rápido possível, para que a gente volte a curtir, né, esse esporte tão maravilhoso que é o futebol, e principalmente, né, volte a dar um lucro, volte a dar renda para os clubes, que a gente sabe que jogador de futebol
né, tem uma carreira muito curta, né, e aqui no Maranhão os clubes sofrem muito com isso, porque o Campeonato Maranhense não dá tanta renda, não dá tanta participação quanto o Campeonato Carioca e o Campeonato Paulista. Tanto que os clubes maranhenses enfrentam muita dificuldade, né, de contratação no período do começo do ano, da pré-temporada, por conta desse mercado paulista e carioca sempre muito vantajoso, né? E é isso. E aí a gente vai trazendo aqui no decorrer das atividades da gente. Valeu, meu amigo João. O homem é bom, viu? Pois é, meus amigos. A gente destrinchou aqui agora, neste instante, como é que está cada futebol entre seus estados, né? De norte ao sul. E vamos agora para a pauta principal desse Quatro Cantos aqui, piloto para vocês. E a pauta principal é justamente o futuro do Campeonato Brasileiro. Qual que é que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que o campeonato vai ser afunilado? Vai mudar a fórmula? Vai ter a possibilidade do calendário europeu? Vocês acham que a CBF vai já colocar o futebol já em julho, que é isso que ela falou há pouco? Tá querendo colocar em julho já o futebol. E eu vou iniciar aí justamente com o Vitorino. Fala, Vitorino, como é que você prefere aí que seja o decorrer do futebol brasileiro? Não, sim, o que eu prefiro pode ser até uma opinião um pouco polêmica, mas eu tô até com o Paulo Tuori, que é um dos maiores críticos desse calendário brasileiro, né? Eu acho que o momento correto, esse é o momento que o Brasil fazer uma grande revolução, uma grande mudança no seu calendário, talvez alinhar o calendário europeu. Eu falo europeu, mas é o calendário do mundo todo, é o calendário argentino, o calendário dos países da América do Sul também. Então acho que o Brasil é um dos poucos países que seguem esse tipo de calendário que nós temos, que é apertado, acho complicado em certas noções, certas coisas, questão de contratação, atrapalha muito. Eu acho que se a gente mudasse o calendário conforme fosse no mundo, eu acho que seria o ideal. Porque vai ficar apertado agora, a partir desse ano, porque nós temos um ano inteiro, por exemplo, a Europa tem um fim de temporada para tratar depois da pandemia, depois, se Deus quiser, do passar. Depois de passar, eles têm uma reta final de temporada, tem a reta final de Champions League, tem a reta final dos campeonatos nacionais. No Brasil, a gente está no início. Os campeonatos estaduais terminaram o primeiro turno ainda agora. Então, você estava no início do segundo turno, os campeonatos têm turno, os outros que não têm turno estavam assim, na metade do campeonato. Então, a gente tem um ano inteiro pela frente, estava na terceira fase de Copa do Brasil. Tem muita coisa, então eu acho complicado, eu acho que vai ser inviável a gente pensar na temporada terminando em 2020 ainda. Então, minha preferência é que aproveitemos essa deixa triste, mas essa deixa e possamos adaptar o calendário. Tá, é a opinião do Vitor Hugo. Então eu vou passar agora justamente para o Thalisson, para o Thalisson contar qual impacto seria, né, o calendário europeu para o futebol capixaba. Porque a gente sabe que o futebol capixaba não tem nenhum time nas grandes divisões, digamos assim, mas tem times na Série D, né? E tanto a Série D quanto a Série C são campeonatos que a CBF sempre renega e agora mais do que nunca precisa da ajuda aí da grande Confederação Brasileira. Então eu vou até usar uma palavra que o Vitorino falou agora, que, como ele disse, seria inviável que o Campeonato Brasileiro terminasse até no final do ano. Acho que isso seria impossível de acontecer. E principalmente aqui no estado do Espírito Santo, que os clubes precisam tanto, que como o Vitória vai disputar a Série D pelo segundo ano consecutivo, precisamos da vaga para poder subir no ranking e ter uma condição melhor financeira para poder disputar os demais campeonatos. Eu acredito que os clubes de menores expressões que vão disputar a última divisão deveria conversar e entrar em acordo com a CBF para poder ver qual seria a solução melhor de como isso eles iriam conversar para poder ver qual seria a resposta, né? Porque
não tem como. O futebol praticamente está impossível no momento de retornar, e quando retornasse também os clubes não voltariam como estava antes. Então acho que de imediato agora não tem como ter uma resposta, até porque estamos vivendo uma pandemia que não sabemos quando vai acabar, não sabe se é amanhã, se daqui a um mês, daqui 2 meses. Então acho que os clubes deveriam sentar com a CBF e resolver como ficaria a situação deles, porque os outros clubes maiores têm condição financeira para poder saber o que vai acontecer em dezembro. Outros clubes já não têm essa resposta. Valeu, Thalisson. Agora eu vou chamar o Ricardo. A gente sabe que o Bahia é um dos clubes que encabeçam, né, os times do Campeonato Brasileiro, da Série A, para definir esse novo calendário. São um grupo aí de 4 a 5 dirigentes, e o Bahia encabeça também esse grupo aí de 5. Então, Ricardo, tu tem alguma informação aí dos bastidores? Ou então tu sabe a preferência aí do presidente Guilherme Belintani para essa continuidade aí do futebol brasileiro? Olha, Yuri, a gente não conversou. Eu não conversei com o presidente para saber exatamente o posicionamento dele sobre o tema, mas ele expressou via redes sociais, em lives até, que ele estava em negociação junto com o presidente do Fluminense, que estava encabeçando a negociação entre os jogadores e os clubes, né, buscando aquele grande acordo entre todos os clubes e jogadores de uma forma bem geral. E já falando daquela questão das férias agora, e mais férias no fim do ano, enfim, aquela divisão, já prevendo que o calendário do futebol nacional vai ser empurrado para frente. Afinal, como os outros meninos aqui já falaram, os outros amigos já falaram, não tem condição do campeonato terminar em dezembro. Logo no início de dezembro não tem condição. Muito provavelmente o campeonato vai se estender. Então, já trazendo a minha ideia aqui, minha sugestão é que a gente se configure de uma forma parecida com o campeonato europeu, para adequar o calendário, para chegar numa forma mais próxima, para as janelas de transferência seguirem iguais, a gente ter uma regularidade, uma segurança e estabilidade no Campeonato Brasileiro. Esse é o momento. Eu sei que se esvazia os estaduais, mas os estaduais já estão esvaziados. Eles já não empolgam. Os estaduais não trazem mais renda para os clubes, então eles não valem a pena para os clubes. Não à toa você está vendo esse movimento dos clubes maiores jogando os campeonatos estaduais com sub-23, sub-20, time de aspirante, um time B, né? Eles não estão levando mais com tanta vontade e tanto impacto. Não à toa a torcida também já não tem mais essa vamos dizer, essa empatia, essa vontade de ver o time vencedor do seu campeonato estadual. Obviamente que a gente sempre quer vencer nosso rival. A gente nunca vai mudar isso. Os rivais a gente sempre quer vencer. Mas o campeonato perdeu sua importância e eles hoje atrapalham mais do que ajudam o calendário. A gente tem um campeonato brasileiro muito apertado, com jogos muito próximos um do outro, que tem as quebras da Copa do Brasil, da Libertadores, da Sul-Americana, e agora a gente tem a oportunidade de alongar o Campeonato Brasileiro, de dar uma estabilidade maior, começar o campeonato desde o início da temporada, com temporadas mais bem definidas, em acordo com a Europa, e trazer essa novidade, aproveitar o momento negativo, né? Aproveitar esse momento negativo para que a gente possa construir um calendário mais adequado, tanto para os clubes, como para os jogadores, como para as mídias, né, que influenciam, os patrocinadores. Vai ser melhor para todo mundo. A gente chegar na evolução, a gente ir um pouco além. Então eu acredito que nesse movimento dos presidentes aí, junto à CBF, aos jogadores, eles vão acabar chegando no consenso e adequando ao calendário europeu. Eu acredito que isso vai acontecer. Acho que a situação dos clubes menores é muito crítica, né? Eu vi aí que os clubes da Série C, a Jacuipense aqui da Bahia, já pediram auxílio da CBF, afinal a Série C é transmitida, televisionada, mas não tem renda, e eles precisam da renda para sobreviver. Os clubes estão numa situação muito difícil, e realmente agora é o momento, vamos dizer, da CBF auxiliar os clubes. Já que a CBF organiza os campeonatos, faz toda a organização da Série A, da Série B, da Série C e da Série D, auxiliar os clubes menores para que eles não sofram, porque no momento atual os clubes não têm condição de bancar os salários, os jogadores vão ficar desempregados, os clubes vão ficar com dívidas, e isso vira uma bola de neve que não vai ter solução se não tiver ajuda. Agora, outro ponto interessante é que mudança de formato de campeonato brasileiro da Série A e da Série B não irá mudar, justamente porque, por força de contratos, né, televisivos, o contrato televisivo é fechado para justamente transmitir 38 rodadas, e aí inclui premiações, né, cotas de televisão e tudo mais, patrocínio. Então o contrato está fechado para 38 rodadas. Acontece que a CBF, durante essa última semana, falou que a possibilidade, que é possível
iniciar o Campeonato Brasileiro em julho e terminar em dezembro. E, além disso, eles não estão entrando em acordo, só está entrando em acordo os dirigentes, e eles querem fazer, neste início de semana, o calendário sem o consenso dos jogadores, que é uma coisa essencial, né? Ter o consenso dos jogadores. Comenta sobre isso aí, João. Há possibilidade, você acha, de começar em julho e terminar em dezembro? E essa atitude aí dos dirigentes em não incluir os jogadores? Yuri, eu acredito que a CBF deverá definir por questão do mata-mata, né? Foi o que eu mais tenho acompanhado nas discussões dos principais programas esportivos, né? Infelizmente não é o que eu concordo. Eu acho que o ideal, né, seria a gente adaptar, né, ao calendário europeu, porque os clubes sofrem muito, né, no meio do ano e no começo, nessas janelas de transferências aqui no Brasil. Ainda não sei qual seria a melhor alternativa em relação aos estaduais, porque em alguns, vocês já citaram que em alguns estados hoje já não é muito viável essa questão dos estaduais, mas aqui no Maranhão não vejo como o Pinheiro, o Juventude de São Mateus, o Timon e outros clubes menores do interior do estado iriam se manter sem os campeonatos estaduais. Para o Sampaio, para o Moto, Maranhão e Imperatriz, com essa questão das competições nacionais, né, já mudaria um pouco mais, né? Só que aí, quando envolve dinheiro, ninguém quer perder, né? E eu acredito que os dirigentes não vão consultar os jogadores sobre essa opinião. Isso vai ser muito acordo de cima, né, entre a CBF e os presidentes e gestores de clubes. Se não me falha a memória, quem está cuidando dessa parte dos clubes é o presidente do Fluminense, né? E aí é muito difícil você saber o que realmente se passa, porque eles são muito restritos, né? A gente sabe que a CBF é muito fechada em relação a esse tipo de discussão, mas a gente espera mesmo que fique na questão do calendário europeu, que o Brasil se enquadre nesse calendário, né, para que a gente não perca tanto no começo do ano, nem quanto na metade do ano. E cabe à CBF, né, ver o que vai fazer com a questão dos estaduais, o que seria melhor. E entrando numa outra pauta rapidinho, os jogadores da Série C e da Série D começaram a fazer um apelo pelas redes sociais, né? Inclusive saiu no Globo Esporte ontem alguns jogadores falando sobre isso. O próprio aqui do Maranhão, a gente conhece o Pimentinha, que está no Botafogo da Paraíba, e eles começaram a fazer esse manifesto justamente por conta dessa questão financeira, né? Que os clubes não estão tendo como se manter, e aí a gente ainda não viu nada da CBF em relação a isso. A gente espera que possa ser resolvido o mais rápido possível, até porque são pais de família, né? E estão sofrendo com essa questão da pandemia e a paralisação do futebol brasileiro. Eu falei até agora há pouco, né, que os clubes que mais vão sofrer são justamente os da Série D e o da Série C, e os que não têm sequer divisões. Inclusive, desses jogadores eu vi o Vinícius, o Vina aqui do Ceará, postando sobre esse lembrete, né, da CBF para esses times. Agora, outro ponto, meu amigo Vitorino, é que surgem também ideias, né, de criação de novas divisões, como é feito lá na Inglaterra. Como é que você teria de ideia aí para o futebol brasileiro, Vitorino? Tu acha legal essa ideia de divisões ou tem outra ideia aí? Eu acho boa. Eu sempre falei isso, que o Brasil é um país gigante, né? São 27 estados. E muitos clubes tradicionais, mesmo sendo um clube de menor infraestrutura, são clubes de tradição, de história importante, clubes de cidade. Então, assim, a gente não pode perder esses clubes. E só que os estaduais estão ficando cada vez mais inviáveis. Estão ficando cada vez mais dando prejuízo.
atrapalhando o calendário, até questão física, prezar pela saúde dos jogadores, que são muitos jogos quase por ano. Eu tenho essa ideia, que eu acho boa também, de fazer tipo a Inglaterra, que tem acho que 8 divisões, se não me engano, tendo mais divisões, né? Uma outra ideia que eu pensei também, bolando comigo, é tipo do estadual talvez durar o ano todo, até o meio do ano, e aí, porra, meio que tira um pouco as divisões do estadual, faz tipo uma Supercopa assim, e de diversos times, e de acordo com o ranking, pode ser ranking da CBF, ou até pelo que os times vêm fazendo ultimamente, né? Cada um entra numa fase mais avançada, tipo como são as Copas na Inglaterra, né? Nas Copas na Inglaterra, os times de primeira da Premier League entram numa fase bem inferior. Eu acho que pode ser uma boa também. E aí, por exemplo, os times de primeira divisão, por exemplo, segunda, times de maior expressão, se der, por exemplo, Rio, São Paulo, que tem 4 times grandes, esses times entrarem já numas quartas de final. Que aí, qualquer coisa, o time joga 3 jogos no campeonato, 3, 4 jogos, e a maioria ser clássico. Eu acho que é uma hipótese. Porque, por exemplo, tu vê, na maioria dos estados, as finais são sempre os mesmos times, são sempre os dois times grandes, os 3, os 4, são sempre esses que estão disputando ali mesmo. Então acho que não seria nem beneficiar o time grande botando ele ali. Uma outra hipótese que eu levantei também seria dos times grandes jogarem com o time sub-23, assim. Mas eu acho que essa não é muito boa, né? Mas eu pensei nisso também. Tá, é a opinião do Vitorino. Tem algo a acrescentar também, Ricardo? O que você acha aí do futebol brasileiro? Tenho sim, eu gosto da ideia de Vitorino, a ideia que você citou também, Yuri, do campeonato inglês, né? Só complementando a informação de Vitorino, lá são 12 divisões, inclusive da 7ª divisão até a 12ª, os campeonatos foram cancelados, tá? Não tem resultado, inclusive teve time que já tinha subido de divisão, mas que o resultado foi cancelado. Isso está gerando uma série de críticas lá de como é que está se resolvendo, para você ver quanto é polêmico o tema. Acredito que o fracionamento em várias divisões aqui, eu acho que a gente não precisa de 12 divisões igual a Inglaterra, que eu acho que é inviável até pela distância que é esse país. Não é a mesma coisa, que a Inglaterra é muito próxima, né? Tudo é uma ilha, um negócio pequenininho, então eles conseguem desenvolver 12 divisões, mas aqui eu acredito que 5 ou 6 divisões, quando você faz etapas regionalizadas, basicamente você incorpora os estaduais a um campeonato nacional, resolvendo o problema dos estaduais, porque você daria um calendário a esses clubes em igual período, que o problema deles é terem 3, 4, 5 meses de calendário, você já consegue trazer isso no campeonato nacional até mais tempo de calendário para eles. Além disso, o Vitorino citou a ideia das Copas, eu acho bem interessante, que o modelo inglês é o mais adequado para a gente se adaptar, que eles fazem a Copa da Inglaterra, que abrange da primeira até lá embaixo as divisões e vai subindo, né, de acordo com o ranking. Você sabe que começa com os clubes menores até chegar nos maiores, e cada divisão tem sua própria Copa interna, né? A primeira divisão tem sua Copa, a segunda divisão tem sua Copa. Eles ainda têm outras Copas, que são as Copas que unem divisões. A terceira com a quarta, a quinta com a sexta, eu já acho um exagero. Mas foi um modo deles terem um mata-mata vivo ainda entre eles. Um campeonato de pontos corridos, que é o principal, e o campeonato tipo Copa, que tem os mata-matas entre os clubes. E você tem a grande Copa da Inglaterra, que é similar à nossa Copa do Brasil, e esses campeonatos menores, que são as Copas de divisões. Então acho que o Brasil pode se adaptar a esse modelo inglês, trazendo isso, porque com certeza vai ter um ganho midiático, vai ter um ganho de visibilidade financeira para o mundo todo, e a gente vai poder agregar muito futebol. E aí todos os clubes, né, até os menos expressivos, iriam aparecer aí pro futebol brasileiro, né? Não ia ficar aqueles mesmos clubes que sempre são batidos aí, principalmente na Copa do Brasil, que é o campeonato que mais engloba isso, mas hoje em dia também tá afunilando. Tem também a questão, né, de eles meio que começar com etapas regionalizadas, né, essas Copas, fases finais que aí teriam-se os choques, né, entre as regiões distintas. E a CBF, né, que é uma entidade aí bilionária, né, nem milionária, arcar com a questão de viagens, né? Porque a gente sabe que, diferente da Inglaterra, o Brasil é um país continental. É isso, meus amigos. A gente agradece vocês aí. Esse episódio aqui, piloto do Quatro Cantos. Ficou bem bacana. Uma participação aqui de 4 cantos do Brasil. E, mais uma vez, eu ressalto, você quer participar da equipe,
Você curte esportes em geral, tem seu time do coração, quer trazer informações sobre esse seu time, sobre o futebol do seu estado, entre em contato com o nosso direct. Nosso Instagram é @4cantospodcast. É o 4 em número numérico, né? Justamente, não é por escrita. E no nosso Twitter, pode mandar uma DM lá também, @4cantospodcast. Só entrar em contato lá com a gente, mande seus dados, que time que você torce, e aí dá tudo certo. Beleza, galera? Valeu, meu querido João, pela presença aí. É sempre um prazer e um privilégio estar falando com vocês aqui, né? E a gente espera que a gente tenha sucesso e que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio. Um abraço a todos e vamos nessa. Meu querido Vitor Hugo Vitorino, diretamente do Rio de Janeiro. Valeu, Yuri, valeu, Ricardo, João, Thaleson, todo mundo que ouviu a gente aí. Prazer. Tamo junto aí nessa nova empreitada. Espero que eu possa acrescentar com muita qualidade. Se não for com qualidade também, tamo aí para acrescentar, se for bom, se for ruim. Já é um momento difícil, mas é importante a gente ter nosso entretenimento, ter nosso momento de debater, conversar e falar do que a gente mais ama, que é futebol. Estou muito feliz de estar aqui com esse projeto, com gente boa, gente bacana. E tamo aí, forte abraço. Meu amigo, a tendência é só crescer aí a nossa equipe. Valeu, meu querido Thaleson Bandeira. Valeu, Yuri, valeu, companheiros que participaram desse primeiro episódio aqui. Espero que a gente possa se reunir mais vezes para podermos debater sobre esse futebol, como que vai acontecer futuramente. E espero que seja o primeiro de muitos, né? Valeu aí, pessoal. E por último, o meu querido Ricardo Maracajá. Vai ser palestrinha igual o Vitor Hugo aí? Jamais. Isso é só coisa de torcedor do Botafogo mesmo. Valeu, Yuri. Obrigado aí, a participação de todo mundo. João, Thales, Vitorino também, né? Traz aí o Botafogo, que a galera importa pouco, mas tudo bem. Eu espero que chegue logo o Campeonato Brasileiro pra gente poder brincar aqui, perturbar, falar bem do Botafogo às vezes, quase nunca. E, enfim, vamos falar do futebol, falar dos esportes. Sei que esse projeto vai dar muito certo. Um abraço a vocês todos. Grande abraço, meus amigos. Agora sim, João. Pode passar a régua aí.